uma olhada nessa lista nossa, tá? A lista do sistema de numeração, eu enviei na semana passada, tá? Então coloca aí correção online e você coloque como certo ou você altera se for necessário, tá bom? Então, ó, primeiro exercício. No ônibus, com exceção do motorista e do cobrador, que tem assentos determinados, existem assentos dos passageiros. Apenas olhando rapidamente, podemos ver se tem mais assentos ou mais passageiros? Que tipo de contagem que é essa? Se você precisa saber quantos passageiros ou assentos tem no ônibus e como é feita essa contagem. Então, a ideia é a gente perceber que existem vários lugares no ônibus, tá? Se você olhar rapidamente e ver mais pessoas do que lugares, tem mais gente do que passageiros. E o contrário, se você vê mais lugares do que passageiros, você tem mais assentos, tá bom? Essa contagem é um sistema de contagem nosso, mas é um visual, né, no caso. Se você souber, por exemplo, o Theo fez isso outro dia, né? Se você tem 40 lugares no ônibus e você vê 2 lugares vagos, você vai ter 38 lugares ocupados, tá? Então você pode fazer aí o processo inverso, tudo bem? Então um exercício mais para a gente pensar no sistema de numeração. O exercício 2, você comprou uma casa no valor D, está escrito aí o valor. Pagou esse valor com uma folha de cheque. Preencha o valor desse cheque, tá? Então, ó, vamos ver se eu consigo o texto aqui. Não, né? Tem que escrever. Ó, deixa eu escrever. Vou fazer com letra feia aqui, minha gente. Olha só. Então, primeira coisa que a gente olha, né? Você tem 3 casas aqui. Então, a cada 3 casas você vai ter a nomenclatura aqui, ó, 1.000, 10.000, 100.000. No caso tem 400.000, tá? Então, ó, 400 e 32 mil, tá? 300 Você viu? É que o computador tá com 300 e 37 reais. E você vai falar assim, e 25 centavos. Verdade. Mas se você pedir para olhar uma folha de cheque dos seus pais, tá? Ou você olhar para essa folha, você tem esse negócio e centavos acima. Então, basta você escrever o valor ali, né, ó, 432, 335, tá ali abaixo aqui, os 25 centavos, tudo bem? Bom, próxima questão, a gente falou aqui dos capicuas ou dos palíndromos, né? Ele pede no exercício para escrever 3 números capicua, sendo que eles tenham 3, 4 e 5 algarismos. Então eu vou escrever um com 3, tá? Ó, 1, 7 e 1. Se você ler daqui para cá ou daqui para cá, você vai ler o mesmo número. Com 4 algarismos. 2, 5, 5. Oi, 2, quase que eu errei. Eu estava pensando em outro número, tá? Então, ó, 2552 ou 2552. E com 5 algarismos eu posso fazer, ó, 1, 2, 3, 2, 1. Tá? São sugestões de respostas, a sua não precisa ser essa, mas tem que seguir esse critério. Exercício 4, ó, ele fala que o Aristarco de Samos calculou a distância entre a Terra e a capa esférica em 10 bilhões de estádios.
aproximadamente 1.609.000.000 de quilômetros. Escreva a forma algébrica desse número. Tá? Então, antes de eu escrever esse número, eu vou escrever 1 bilhão. Então, ó, 10, 100, 1000. Com mais 3 zeros, eu vou ter 1 milhão. Com mais 3 zeros, eu vou ter 1 bilhão. Tá? E já que eu botei pontinhos aqui, eu vou botar pontinho aqui também. Tá? O nosso número é 1.609. Então, aproveitando o exemplo que eu tenho acima, eu vou colocar mais zeros. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. E essa é a nossa solução. Tá bom? Numa sequência de 5 números consecutivos é na sequência, o maior deles é o antecessor do 80. O antecessor do 80 é o que vem antes do 80. Que número que é esse? É o 79, certo? Então deixa eu achar aqui a caneta. 79. Tá. O exercício fala que tem 5 números na sequência, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. Eu pergunto qual que é o menor deles. Você pode escrever a sequência inteira, mas a gente pode só falar, ó, 79, 78, 77, 76. Sua resposta vai ser o 75. Tá bom? Complete usando o maior ou menor. Repare que no enunciado já te indica quem é o maior e indica quem é o menor. Lembra da descoberta nossa? O mete, ó. Menor. Te lembra o 4. Você tem que ser um pouco mais criativo para lembrar um 4, mas ele lembra um 4 sim. Tá? Então eu gosto de fazer esse risquinho para lembrar quem é o maior, quem é o menor. Bom, 12 e o 15. 12 é menor do que 15. 134 e 678. Ué, 634 é menor do que 678. O 45 é maior do que o 9. E o 136 é maior do que o 98. Tá? E o último exercício, que é parecido com a última tarefa que a gente passou, determine quantos vértices, quantas faces e quantas arestas. Então, vértice é o pontinho. Vamos contar aqui, ó. 1, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 5 em cima, mas veja, você também tem 1, 2, 4, 5 embaixo. Vértice, vou ver, eu tenho. Tá. Aresta. O que é aresta? É o segmento. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 aqui embaixo. Isso me dá um total de 10. Mais 5 ligando, eu vou ter quanto aí? 15, né? Então eu tenho de aresta, que eu vou usar a letra A para isso, são 15 arestas. E face, o que é a face? Seria o retângulo, o pentágono que compõe a sua figura. Então a gente pode pintar. Vamos atrás, ó, eu tenho outra, 2, 3, 24 e tá bom? Então eu pintei todo o contorno, mais a tampa de cima 6, mais a de baixo 7. E é verdade, né? São 5 retângulos e 2 pentágonos formando a tua figura. Você vai ter 7 faces. A gente não chegou a conversar, mas existe uma relação chamada relação de Euler ou de Euler, tá? Que ela te dá uma relação que é a seguinte, ó.
O número de vértice mais o número de face é a mesma número de arestas somado com 2. É a mais 2. Vamos fazer o teste com esses valores. Ó, 10 mais 7 vai 7. 15 mais 2 vai dar 16. Tá? Deu certo. Tudo bem? E essa foi a nossa lista. E agora para parar o negócio?